Bom dia, eu sou a Rebeca Marques. E eu sou o Fernando Guedes. E hoje estamos numa entrevista coletiva com o jornalista Luiz Carlos Jesus, mais conhecido como Jesus. Nosso convidado começou sua carreira em 96 e acumula experiência em diferentes áreas do jornalismo. Formado em comunicação social, já atuou como repórter, cinegrafista e produtor de pautas. Se destacou na contribuição para uma cobertura jornalística mais ágil e dinâmica, sendo um dos pioneiros no uso de motos em reportagens de rua. Seja bem-vindo, Jesus. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar contribuir um pouco com vocês aí sobre essa área tão fascinante que é o jornalismo. Jesus, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado por ter comparecido na nossa coletiva de imprensa. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta minha para você. Como a Rebeca falou, sua carreira é muito extensa. Você trabalhou em algumas emissoras, atuou em várias funções. Só que a gente não pode deixar de mencionar aquele momento marcante do cachorro mordendo sua perna, porque foi algo que foi, diria, icônico no jornalismo, na sua vida também. É um caso que te analisou na aula do Felipe Armata também, realmente foi muito marcante. Seguindo essa linha, eu gostaria de perguntar para você como você avalia aquele episódio anos depois do acontecimento, sabendo do impacto que teve no jornalismo e na sua vida. Bem-vindo. Obrigado novamente. Então, na verdade, aquele episódio, em 2015, 29 de abril de 2015, foi algo que marcou não só a minha vida, como mais de 200 pessoas que ficaram feridas ali na Praça Nossa Senhora de Salete ali. E pra gente era um dia normal, um dia de cobertura de uma greve, que uma noite anterior tinha já feito algum tumulto ali, tinha acontecido alguma confusão ali. Eu e o Bruno Henrique saiu da televisão normalmente, colocamos ali os equipamentos no carro e tal. Só que quando a gente chegou lá, a gente já sentiu um clima mais tenso, Muitas pessoas ali fora, agitadas, mais de 50 mil pessoas, estavam ali. E a gente percebeu que não estava legal, mas a nossa profissão exige, além de tudo, coragem também. E a gente acabou ali fazendo as imagens, eu fiz as imagens ali fora e tal, e a gente entrou na Alep. Começaram então o alvoroço ficar cada vez mais alto, um barulho mais alto, e as pessoas tentando entrar para impedir até a votação. Foi ali que começou o confronto, entre os manifestantes e a Polícia Militar do Estado do Paraná. E a gente então saiu, todos nós saímos ali de dentro e tal, e começamos a registrar o que estava acontecendo do lado de fora dos portões. E aquela hora foi a hora que o cachorro acabou vindo para perto da gente. Eu fui tentar filmar o momento e ele pegou e acabou atacando a minha perna. E foi algo distinto mesmo, porque até hoje pergunto, nossa, mas o cachorro estava pendurado na tua perna e você não deu o stop, não largou a câmera. É a adrenalina do jornalismo, que é essa adrenalina que apaixona, por enquanto, estudantes e depois os profissionais que vão estar na área. É uma adrenalina que você não sabe explicar. E ali naquele momento eu realmente não desliguei, que foi a prova cabal do que tinha acontecido comigo, e de muita importância depois, até nos processos que aconteceram. Enfim, e foi uma experiência única, que até hoje não tem como esquecer, até porque as marcas ficaram. E até hoje tem pessoas que estudam sobre isso, então... Pois é, acabou ficando, Não era algo que eu imaginei que fosse acontecer, quer dizer, nem eu e ninguém lá, Porque outros colegas meus da empresa também levaram tiros de borracha no olho, enfim. Foi, como falaram naquela época, foi uma cena de guerra. Para vocês terem uma ideia, um pouco acima ali da praça, eles estenderam, vocês devem saber, porque vocês estudaram sobre isso, eles estenderam alguns tapetes grandes de cores diferentes, tipo vermelho, amarelo e verde. E ali eram colocadas pessoas conforme a gravidade do ocorrido. Uma cena de guerra, porque daí a ambulância chegava ali, que era o único lugar que tinha acesso, pegava as pessoas e corria para o hospital. Meu Deus. Realmente uma cena de guerra. Para começar agora as perguntas dos alunos, a gente vai começar com a Helena. Bom dia, Jesus. Eu sou Helena Copiters e eu estava pesquisando a sua trajetória e a gente viu que você começou na comunicação ainda nos anos 90. Você passou pela sonoplastia, pelo rádio, pela produção e você acabou chegando no trabalho como repórter cinematográfico. E são quase 30 anos acompanhando o jornalismo de perto e observando situações muito diferentes aqui nas ruas de Curitiba. E com isso eu queria te fazer uma pergunta que é: quando você chega a uma cena para gravar uma reportagem, qual é a primeira coisa que você observa que você acha que uma pessoa comum, entre aspas, não conseguiria reparar ou observar de primeira mão? Olha só, então, na verdade, quando a gente chega... Você falou das ruas de Curitiba, eu até deixo um pouco mais extenso. Por último, agora a gente foi lá para Rio Grande do Sul, cobrir aquela tragédia.
E a gente, na verdade, a gente empresta os nossos olhos para as pessoas que estão em casa, né? E a gente tem uma certa sensibilidade de olhar um todo, de olhar além daquilo que as pessoas, como você disse, comum, podem ver. A gente procura os mínimos detalhes, aquilo que chama a atenção, para fazer até uma sequência naquilo que o repórter vai estar produzindo. Como ele faz uma reportagem depois escrita, falando, off, né, como vocês já sabem, eu faço a minha matéria com as imagens. Eu monto ela com as imagens. Já para quando ele for gravar, já ter as imagens prontas e preparadas para aquilo que ele vai falar. Então, assim, quando eu chego no local, eu procuro prestar atenção em tudo. Em tudo. Por isso que chamam a gente de coruja. Não sei se vocês sabem, alguém falou para vocês já. A gente fica assim, atento. Eu faço bastante matérias policiais. Então, quando eu chego num local também onde tem ali uma troca de tiros, algo desse sentido, a gente fica atento. Né? A gente fica olhando para tudo. O que pode ser, o que não pode não ser, você está entendendo? Por isso que muitas vezes eles deixam a gente bem longe até de alguns locais. Porque realmente a gente procura não achar pelo em ovo, que nem dizem, mas a gente procura a verdade. E às vezes a verdade não é aquilo que agrada as pessoas, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho é esse, é procurar a verdade. Para mostrar para quem vai nos assistir ou ouvir, mostrar o que realmente aconteceu. Então, por isso a gente fica ligadão no 220 ali, tentando procurar os mínimos detalhes de qualquer matéria. Tá bom, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Agora vamos para a pergunta da Giovana. Bom dia, Jesus. Eu me chamo Giovana Bizeski. A pergunta que eu tenho para você eu queria entender como a situação toda com o cachorro, toda essa história, como ela mudou na sua carreira profissional, até na sua vida pessoal. Porque, igual o Fernando falou, foi um marco histórico no jornalismo, tanto é que a gente estudou sobre isso uma das nossas primeiras aulas com o nosso professor Felipe Armata, foi sobre isso. E como isso impactou na sua carreira profissional? Então, na verdade, assim, primeiramente, foi uma experiência, como eu já disse, única, e que acaba mostrando, ou mostrou, um lado perigoso da nossa profissão. Porque até antes disso, um colega nosso de profissão morreu, né? Quando, numa manifestação, o cara soltou um fogo de artifício lá e acabou acertando a cabeça dele. E isso deu um alerta para as emissoras, porque até então não tínhamos tantas manifestações assim, né? E começou a ter. E esse alerta passou para as emissoras o cuidado que eles deveriam ter com os profissionais que estão lá na rua e que é um microfone, uma câmera, enfim, e seja o que Deus quiser. E no meu respeito ali, o que mudou para mim foi, eu acabei tendo que ter mais cuidado, né, sabe? Porque apesar de eu estar num local que foi permitido, que as autoridades ali deixaram a gente entrar, por mais que na época falaram que não, que eu estava num local proibido, mas toda a imprensa estava ali. Nós estávamos credenciados e foi autorizado. Na verdade, posso dizer que foi um descuido do policial, porque um cachorro daquele porte, você não pode simplesmente ele ter uma reação e você não ter o poder de controlar ele. Não foi culpa do cachorro, lógico, né? Porque o tanto de bombas que teve ali, gás, enfim, aquilo não é um local para um animal estar. Essa que é a grande verdade. Então, para mim, foi uma experiência que me deixou mais em alerta, mas não me deixou com medo, muito pelo contrário, me encorajou ainda mais. E é incrível falar isso. Mas essas coisas é que nos faz nos apaixonar mais ainda pelo jornalismo, entendeu? É algo que vocês, quando estiverem na rua, vocês vão sentir isso de perto. O jornalismo, ele é apaixonante. E eu não sei qual é a área no jornalismo que vocês querem seguir. Mas eu, por exemplo, eu não gosto de estar... Não é que eu não gosto, mas não é a minha praia. De estar dentro de uma redação produzindo algo. Já fiz isso, mas eu sou do front. Eu sou daquele que bota a câmera no ombro, vai pra porrada, ou pega o microfone e vai. Eu gosto dessa adrenalina, ficar correndo atrás de carro de polícia, de SEAT, enfim. Então, cada um, claro, se encaixa. Então, para mim, aquilo foi uma experiência única, um aprendizado único e que me alavancou. Como vocês mesmos falaram aqui, né? Até hoje vocês estudam sobre o que aconteceu naquele dia. E, queira ou não, o meu nome acaba sendo falado, acaba sendo estudado o que aconteceu comigo ali. E é interessante, porque isso acaba como aprendizado para vocês também, entendeu? Hoje vocês pegam como aprendizado. Então, para mim, entre aspas, foi bom. Foi bom. Claro que
como na época lá eles falaram, né, por 3 centímetros, não pegou a minha veia ali, que poderia até não ter dado tempo, né, o percurso. Mas são coisas que vocês vão enfrentar no dia a dia. Não tem como sair da redação, olhar a pauta, eu não quero ir na manifestação. Isso não existe. Muito obrigada. Inclusive, eu acho que o vice-presidente do Fórum de Segurança Pública falou que foi um grande erro, né? O policial ter liberado o cachorro. Na verdade, foram vários erros que tiveram naquele. Classificou como um grande erro ainda, né? Os helicópteros da polícia, eles sobrevoavam muito baixo, jogavam bombas dentro das ali, onde estavam os professores, né? E tinham 2 cachorros, na verdade, um pastor alemão e o pitbull. O pastor alemão, ele atacou um deputado estadual que estava ali. Pegou de raspão na mão dele. E aí, quando o policial que estava segurando o pitbull foi tentar socorrer o deputado, o pitbull que estava, né, em posse dele, veio para o meu lado. Você está entendendo? Então, assim, foram vários erros. Foi uma sequência. Que, por último agora, não sei se vocês ficaram sabendo, por último, teve uma decisão de uma juíza que condenou o Estado a pagar as indenizações a todos que sofreram lesões naquele dia, isso, tanto psicológicas quanto físicas. E é claro, né, se trata de governo, né, daqui, e eles nunca são culpados de nada. Enfim, próxima pergunta, Manu. Eu sou Manuela Postali e ainda em 2015, em entrevista, você comentou que poderiam jogar bombas e cachorros em você e você não pararia de ser jornalista por nada. Ainda hoje em dia, olhando para trás, você ainda tem esse mesmo sentimento? Você mudaria de opinião por alguma questão? Nenhuma, muito pelo contrário. É aquilo que eu te falei, quanto mais você trabalha nisso, mais você se vicia. É algo que é viciante, falei para o pessoal que foi ali me recepcionar, é algo que não tem como explicar, só quem vive. E é outra coisa, né? Ou você tem isso no sangue ou você não tem. Eu saí de uma área, muitos até não acreditam, mas eu trabalhei em mercado, como empacotador, repositor, enfim, e aí tive uma oportunidade numa rádio. E aí eu me apaixonei pelo rádio, na época não existia internet. Sim, sou velho, não existia internet naquela época. E aí é apaixonante, porque daí eu via matérias policiais na rádio, a AM na época, era muito forte a rádio AM na época. E aí entrei na rádio CBN, que era só jornalismo, não tinha Band News na época. Então assim, fui só me apaixonando por aquilo. Depois fui para a televisão, e aí começa as adrenalinas acontecendo e tal. E muito pelo contrário. Há pouco tempo atrás, eu trabalhei como vídeo repórter para a Rede Massa, e só no setor policial. A minha área é essa, é a área do setor policial, é a área da adrenalina, é a área do front mesmo. E, claro, não mudaria nada, muito pelo contrário. Iria com mais afinco ainda na profissão. Vamos agora para a pergunta do Dalton. Bom dia, Jesus. Tem umas perguntas aí para fazer, que é lá. Quais são as maiores dificuldades no jornalismo? E por que escolheu o jornalismo policial? Então, na verdade, assim, eu acho que as dificuldades hoje em dia, não chega a ser dificuldade, mas é algo que está acontecendo no dia a dia. Antigamente, uma equipe, né, de jornalismo, de reportagem, saía no mínimo com 3 pessoas, que é o motorista, que é o cinegrafista e a repórter. E às vezes até o cara que cuidava só do som. Hoje não existe mais isso. Hoje você tem que estar adaptado para fazer tudo. Você tem que ir para dirigir, para filmar, para entrevistar e muitas vezes quando você está na rua sozinho para você fazer a tua pauta. Então não chega a ser uma dificuldade, mas é algo que você tem que se adaptar. Ou você se adapta a isso, ou você já nem entra no mercado de trabalho, né, para ser jornalista, porque é algo que está te exigindo. E assim, não chega a ser uma dificuldade, eu acho que é algo que você precisa se adaptar mesmo. Além disso, também, o jornalismo passa por várias transformações, modernizações. Sim. Aí, muitas coisas aí. Foi o que eu comentei. Por exemplo, hoje, no mínimo, quando você vai para a rua, você tem que ter a noção de entrevistar, a noção de fazer um take, né? Saber se a luz que está atrás do entrevistado não está te ofuscando ali a imagem, você tem que ver se atrás ali não está ruim para você a imagem, você tem que estar dirigindo muitas vezes. É claro que são alguns casos, nem todas as emissoras estão adaptando ao vídeo repórter. Porém, em São Paulo isso já está mais frequente. E é algo que vai vir, né? Não é natural. É algo que isso vai vir para cá, para o Paraná, enfim. Então, assim, não são dificuldades. Eu só acho que vocês vão ter mais desafios daqui para frente. Até porque, hoje em dia, antigamente não tinha muita concorrência. Hoje nós temos aí, né, os influenciadores, os youtubers, que queiram ou não,
não é que querem tomar o nosso espaço, eu acho que tem o sol brilha para todos. Mas, queira ou não, muitos lugares eles valorizam mais aqueles que têm mais seguidores do que aquele que estudou 4 anos, infelizmente. Entendi. Muito obrigado. Agora a próxima pergunta é com a Júlia Pinheiro. Bom dia, tudo Bom bem? dia, Eu me bom. chamo Júlia. Então, eu queria falar sobre rádio. Eu acredito que o rádio, ele geralmente é o início da trajetória do jornalista, né? Seja ele como estagiário, como primeiro emprego, geralmente é o primeiro lugar que o jornalista se encontra e começa a fazer o jornalismo de verdade. A gente sabe sobre a sua passagem na rádio CBN, que foi um ponto de virada na sua carreira. Eu queria saber o que o rádio te ensinou que você conseguiu levar por toda a sua trajetória até agora na televisão. Então, olha só, comigo aconteceu ao contrário do que com muitos acontecem. Estudam e depois vão para a área, vão, né, para trabalhar. O que aconteceu comigo? Eu fui para o rádio, não sabia nada de rádio, nunca tinha entrado numa rádio. O cara simplesmente falou assim, não, é fácil, vai lá e coloca umas músicas no ponto e tal, e tem umas vinhetas. Eu falei, beleza, né? Vou ir lá. Fui, me adaptei, gostei, e aí assim comecei a aprender. Porque nessa rádio, na primeira rádio que eu comecei, tinha tanto programa musical quanto programa policial. Então assim, eu fui pegando aquilo que, isso aqui é legal e tal, e fui absorvendo. E aí fui para a Rádio Independência na época, que hoje seria a Banda B hoje, com nomes ali que, tipo Luiz Carlos Martins, que hoje não está mais entre nós, mas Mário Celso, nomes gigantes do rádio, que você, no caso ali, você só tem a aprender com esses caras, porque são pessoas com uma experiência enorme. Aí fui para a Rádio CBN, que daí, né, imagina, só jornalismo. O José Ville, Luiz Geraldo Maza, Michele Tomé, pessoas ali que são ícones no rádio, pessoas com gabaritos muito gigantes no jornalismo. E aquilo foi me apaixonando, que, poxa, mas eu queria ser igual esses caras, queria sentar ali e tal, e estudar aquilo, e sair uma matéria, saber que aquilo que eu estou fazendo vai mudar a vida de uma pessoa que está ouvindo. Que é isso, o nosso maior objetivo é esse, é fazer a diferença das pessoas que estão nos assistindo ou que estão nos ouvindo. Se for só para aparecer um rostinho bonito na tela, aí é melhor você ser youtuber. Você tem que ter a ideia de que aquilo que o teu trabalho está mudando a vida de uma pessoa que está te assistindo ou te ouvindo. Então, contribuiu muito o rádio para mim, muito. Primeiro que foi ali que veio essa paixão pelo jornalismo, principalmente através da Rádio CBN. Que legal, obrigada. Nada. Vamos agora para a pergunta do Luiz Mesquita. Oi, Jesus, bom dia. Como eu falo, meu nome é Luiz Mesquita. Então, em uma área tão competitiva, né, que tem tanta mudança quanto a nossa do jornalismo, eu queria saber o que você acha que explica uma trajetória tão longe quanto a sua na mesma emissora, né, de 16 anos. O que você acha que pode ter sido seu diferencial? Então, na minha opinião, eu acho assim, na minha humilde opinião, é dedicação. Porque tudo que foi me apresentado na emissora para fazer, eu fazia, independente do que era. Por muitas vezes eu não tinha que fazer algo internamente, eu nunca falava não. Não, vamos fazer. Você precisa hoje, você não vai segurar uma câmera, você vai auxiliar alguém até para aprender. Beleza, vamos embora. Então assim, eu acho que é muito a tua dedicação, a tua força de vontade e você realmente amar o que você está fazendo, entendeu? Porque o jornalismo tem dessa, se você não amar o jornalismo, você não fica. Até porque é aquilo que a gente está falando, a concorrência está grande, as faculdades elas estão, né, formando vários alunos aí e tal, e o nosso meio é muito pequeno. Ele é muito pequeno e às vezes eu acredito que tem muitos profissionais aí fora do mercado por falta de oportunidades, entendeu? Então quando você abraça uma oportunidade, quando você tem uma oportunidade, você tem que fazer tudo para não largar, porque se você sair, tem uns 10, 15 querendo a tua vaga, você tá entendendo? Então, eu acho que esse é o caminho, é você sempre estar aberto para aprender, para ensinar também quando você sabe, você está entendendo? E nunca falar não, você está entendendo? Porque o não muitas vezes fecha a porta. Você pode achar que não. Vou dar um exemplo. Muitos pararam de fazer matérias na rua e tal, porque não queriam dirigir, porque não queriam se adaptar ao celular. Eu conheço pessoas assim, chegaram, a direção chegou assim, a partir de hoje vai ter alguns cortes,
queremos ficar com você, mas tu vai sair sozinho, vai pegar um celular, vai ter que dirigir e vai ter que fazer. Ah, não, mas daí eu não consigo pensar no meu texto enquanto eu dirijo. Tá. Então tá bom. Então tem 10 querendo fazer isso, essa oportunidade que você está tendo. Bom, Jesus, muito obrigado, viu? Nada. Agora para a pergunta da Isa Vilela. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Então, eu vi no seu perfil do LinkedIn que você foi um dos primeiros a usar moto em reportagens de rua. Qual foi a situação mais crítica em que essa agilidade fez diferença real na sua apuração? E se alguma coisa deu errado em alguma cobertura por causa dessa velocidade a mais? Olha só, dificuldades para mim, eu já ando de moto desde quando me conheço por gente, né? Então, para mim, moto já é uma outra fonte de adrenalina para mim. Então, assim, eu curto moto também, além de tudo. Então, assim, eu fiz um projeto e ia apresentar para uma outra emissora. E aí, bem na hora, o Val Santos, que é o apresentador ali do Brasil Gente, aqui da Band, falou, que você está com esse papel na mão, não sei o que, tá, a gente tem muita intimidade, ele pegou, deixa eu ver, pegou e leu. Falou assim, não vai apresentar para ninguém não, pode deixar que eu vou ficar com esse projeto. Eu falei, tá bom, né? Melhor ainda, já sou da casa. E para ele foi ótimo, porque você ganha agilidade. Muitas vezes deu ir fazer uma reportagem, por exemplo, em rodovias e tal, ver os meus colegas parados no trânsito, e eu passar por eles e até brincar, tirar, dar um tchauzinho. Porque queira ou não, moto é agilidade. Né? Tanto que em São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, eu até acho que hoje o Brasil Gente local também tem, né? Um rapaz que ali trabalha com moto também, e eu acho que a tendência é essa também, pegar moto, porque o trânsito ele vai ficando cada vez mais inchado. E se você esperar no trânsito, às vezes você não consegue pegar a notícia, você está entendendo? A notícia quente ainda. Tanto que eu li esses dias que parece que até o SAMU vai ter agora moto fazendo os pré-atendimentos. Então, assim, se isso acontecer, a utilização da moto para os repórteres vai ser essencial. Porque se com moto, às vezes a gente não consegue, porque eles usam canaleta, lógico, né? Eles pegam atalhos e tal, enfim. Às vezes a gente não consegue chegar até o local de um acidente ou, enfim, de uma reportagem. Imagine eles de moto. Então, quer dizer, aí sim que você não vai chegar mesmo. E eu acho que a tendência é aumentar. E só tem a ganhar. Eu ganhei com isso, porque eu ganhei mais experiência com moto e com radinho aqui. Claro que tem... Você me fez lembrar de um caso que não foi tão legal assim, mas foi emocionante. Eu fui para uma troca de tiro lá no Sítio Cercado. Só matéria tranquila. Aí eu tava com a motinha, do nada chegou o pessoal da Rotan e pum, apontaram o fuzil na minha cara. Porque de moto, Sítio Cercado, nada contra, não sei se alguém... mas não é eu moro lá. Não é à toa que chamam lá de Sítio Louco, né? E aí, eu fiquei imóvel, né? Olhei para aquele fuzil assim, os caras... Só que eu estava com um colete, com o rádio aqui, né? Que a gente usa, um rádio, um HT que a gente fala e tal. E tinha o símbolo da Bandeirantes aqui. E estava fazendo. Só que eu cheguei muito rápido, porque os caras estavam meio que acontecendo ainda, lógico, moto. Aí ele, para. Nossa, eu gelei, né? Lógico, você vai fazer o quê? A alma sai do corpo, só volta depois que ele te libera. Aí ele, você é da empresa, que acho que ele viu o símbolo. Só balancei a cabeça, nem falei nada, não saía nem voz na hora. Aí ele, vaza, que ainda está acontecendo, vaza. Eu peguei a motinha e vazei. Então, quer dizer, são experiências que você não esquece jamais, que você vai contar para a tua vida toda. Então, assim, para mim foi uma experiência ótima, legal. E acaba que essa experiência que teve com o cachorro e tudo mais foi bem marcante pra gente, mas você tem várias histórias bem emocionantes, assim, faz parte do seu dia a dia, né? Várias. Tipo assim, histórias que são legais, porque às vezes você, numa tragédia, você acaba ajudando as pessoas, que nem quando eu fui vídeo repórter ali da Rede Massa, eu fui cobrir um incêndio numa casa. Fui cobrir um incêndio e tal, nossa, tristeza. Peguei uma imagem ali do dono da casa chorando e o filho consolando e tal. O que aconteceu? A emissora achou por bem entrar em contato com essa família. Fizeram ali uma campanha durante o Tribuna da Massa, na hora. Na hora eles arrecadaram mais de 60 mil reais. Você está entendendo? Então assim, eu volto naquilo que eu te falei. O que o jornalista tem que fazer é entender que ele está produzindo algo para ajudar o próximo, independente do que seja. Então, a partir do momento que eu foquei aquele senhor chorando,
foi o estopim para o diretor da televisão falar assim, vamos ajudar esse pessoal. Eles precisam de ajuda. Porque eu poderia muito bem ter pego só a cena do fogo, que tecnicamente é o que mais chama a atenção. Eu peguei a cena do fogo, peguei tudo. Só que aí entra também aquilo que que perguntaram para mim ali atrás. O que você, às vezes, vê que pessoa normal não vê? Eu poderia não ter gravado e quem iria assistir a minha matéria não ia ver o homem chorando. Vocês estão entendendo? Então, eu acho que é aí que está o negócio. Você tem que mostrar um todo, você tem que ver um todo. E quando eu filmei aquele senhor, aquilo me tocou. Falei assim, poxa, pode ser que a televisão não tenha uma ideia de ajudar essa família. Isso às vezes acontece. Mas eu fiz o meu papel, fiz a minha parte como jornalista. E não deu outra. Eles ajudaram, conversaram com o pessoal ali ao vivo, o link foi lá na casa, e aí acabaram fazendo uma arrecadação de mais de 60 mil reais, que foi que construiu a casa que pegou fogo. Então isso para mim, nossa, não tem palavras. Isso é o pagamento do meu trabalho, se vocês estão entendendo. E eu acho que deve ser essa ideia de todo jornalista. Poder ajudar com o seu trabalho, poder ajudar o próximo. Agora também, que nem você falou das histórias, eu fui cobrir também uma outra troca de tiros, lá no Santa Cândida, que o cara tinha roubado um carro, enfim, eles entraram num condomínio e tal, troca de tiro, daí a família falou que não era troca de tiro, porque não tinha arma, enfim. Só que eu estava como repórter e tinha um cinegrafista comigo. Eu estava com o microfone da Bandeirantes na calça, no bolso de trás, e peguei meu celular, fazendo umas imagens para ter uma segunda opção. Do nada veio um sargento do BOPE, assim, e deu um tapa no meu celular. Pum, jogou no chão. Isso fazia pouco tempo, depois que tinha acontecido comigo em 2015. E aí jogou no chão aquele celular e pegou para ele. O que você está filmando aqui, esses vagabundos, blá, blá, blá. Aí eu peguei. Falei, cara, eu sou da imprensa, não interessa isso aqui e tal. E saiu. Quer dizer, primeiro, ele impediu a imprensa de trabalhar. Segundo, ele roubou o celular, porque o celular não era dele, ele tirou da minha mão, né? Então, ele roubou o celular. E eu fiquei assim, né? Porque nesse momento você tem que entender até onde você pode ir também. Porque os caras também estão com os nervos à flor da pele ali. Uma palavra maldita ali, você pode, sei lá, acontecer qualquer besteira. Peguei e fiquei quieto. Depois de um tempo veio o tenente, muito educado, nem parecia ser da mesma corporação, pediu desculpas, me devolveu o celular, falou, o sargento jamais poderia ter tocado no teu celular, não só porque você é da empresa, mas porque nós não temos o direito de tocar um aparelho de celular de ninguém. E se o senhor puder receber as minhas desculpas, estou aqui em nome da corporação pedindo desculpas. Peguei o celular, fui olhar a imagem, ele não apagou o que estava. E ele pegou com o celular e começou a xingar todo mundo que estava ali. E dá para ver ele xingando e a calça dele ali mostrando que realmente ele estava com o celular, em posse do celular. Entrei com um processo contra a Polícia Militar, ganhei e que nem eu brinco, né? Hoje a minha segurança é tremenda, porque a Rony passa direto na frente de casa ali, cuidando de mim, como se eu fosse querido. Enfim, mas eu acho assim, a pessoa também ela não pode se amedrontar, ficar com medo dessas situações, porque senão, poxa, você não faz o seu trabalho, você está entendendo? Você chega num local desse, você vai pedir permissão, sendo que você é a tua profissão, é o teu trabalho, você tem que ser imparcial, você não vai ali defender a família da pessoa que foi baleada, mas também não vai defender também o policial. Sim. O jornalista tem que ser imparcial. Difícil hoje em dia? Difícil. Porque por mais que você seja imparcial, às vezes a emissora que você trabalha não é. E você tem que se adaptar a isso. Vamos passar agora para a pergunta da Alice. Muito obrigada. Nada. Bom dia, Jesus. Bom dia. Meu nome é Alice. Eu gostaria de perguntar, durante os seus anos de experiência no jornalismo, houve alguma reportagem que você se arrependeu de ter feito ou que você se arrependeu da forma como ela foi conduzida? Olha, eu não me arrependo nada do que eu faço. E principalmente no setor assim, do jornalismo e tal, eu não lembro de nada. Eu fico chateado quando acontecem algumas coisas que, na minha concepção, não deveriam acontecer. Por exemplo, a gente fez uma matéria uma vez na Alep, que o café que eles compram ali, na época, né, isso faz tempo, o valor do pacotinho de café era R$50. Deve ser aqueles café vindo, sei lá, do exterior, enfim. E todas as emissoras fizeram. E quando eu fiz essa matéria,
a caminho da emissora, a direção já ligou para o repórter e falou que na época eu estava como cinegrafista, falou assim, ó, nem fecha essa matéria porque não vai para o ar. Já ligaram aqui da Alep e essa reportagem não vai para o ar. Então, acho que isso é a maior decepção do jornalista. Quando é que nem quando você é soldado novo, que você entra na polícia, você acha que você vai matar todos os bandidos, vai prender todo mundo e eles vão ficar lá presos. Não acontece. Infelizmente, no jornalismo tem isso também. É um fato que eu gostaria de não estar contando para vocês, que estão começando agora, mas vai ter isso. Vocês vão achar que a matéria de vocês vai arrebentar, que é a matéria e não sei o que e tal, e vai chegar na redação porque tal pessoa ligou e aí envolve muitos interesses e a tua matéria não vai pro ar. Acho que não vai pro ar. Acho que essa é a única decepção, e não arrependimento, mas é mais a decepção mesmo, porque você está ali para mostrar para as pessoas o que acontece no dia a dia e aí você é barrado por certos poderes que tem por trás. Obrigada. Agora a próxima pergunta da Fabi. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar se durante todos esses anos seus de carreira, se houve alguma matéria, alguma coisa que você foi cobrir que, por uma questão humana ou ética, você decidiu não gravar, não abaixar a câmera? Olha, acontece assim, eu nunca abaixo a câmera e nunca desligo, independente do que seja. E existem casos e casos. Um dia teve também uma troca de tiros no Tatuquara, só que eu não consegui pegar o que aconteceu lá no local. E aí eu e um repórter da Banda B na época, a gente correu para o Hospital do Trabalhador, que a gente copia, né? Tá sendo encaminhado para tal lugar, não sei o que, tal. Só que foi um fato muito estranho que aconteceu naquele dia. Por quê? Quem trouxe a vítima foi a Polícia Militar. E todos sabem que a Polícia Militar não pode carregar, seja lá o que for. Você tem que... teve uma troca de tiro, beleza, chama o SEAT, chama o SAMU, enfim, mas eles não podem transportar. Isso chamou a atenção da gente na época. E eu corri para lá, e quando eu não cheguei perto, fiquei longe, coloquei o zoom na câmera e pum. E filmei os policiais tirando o homem de dentro do camburão, assim, como se fosse um saco de lixo, né? Enfim. Tirando e tentando passar para as enfermeiras ali do Hospital do Trabalhador. E elas não quiseram receber, porque não pode receber. Porque daí ia sobrar para elas. E teve aquela confusão ali. Recebe, não recebe. E eu gravei isso tudinho. Gravei e tal. O único ali, de nenhuma emissora estava ali, o único que estava gravando. E aí o que acontece? Terminei de gravar, não sei o que, tal. O tenente me viu, me chamou no canto. Falou assim, você gravou, né? Eu tirando o homem. Eu falei, tenente, gravei tudo. Tudo que o senhor possa imaginar. Ele foi bem, ele poderia ter sido grosso, poderia ter sido, né, estúpido, mas ele foi bem educado. Ele falou assim, Jesus, é o seguinte, esse cara, ele matou a mãe dele, lá no Tatuquara. E ele estava prestes a matar o pai. Ele é um cara sangue ruim. Nós fizemos errado de trazer ele, mas a gente queria ainda salvar a vida desse cara, porque ele não morreu no local. Fizemos errado. Se você colocar no ar essas imagens, você vai acabar com a minha carreira. Você vai destruir a minha carreira, mesmo eu estando fazendo um papel bom, né? Eu falei assim, tenente, seguinte, eu cumpro ordens assim como o senhor cumpre ordens. Eu estou aqui trabalhando como o senhor também está trabalhando. Quem decide o que vai para o ar não sou eu. É a direção, a pessoa que vai fechar ali a reportagem. Eu posso entrar em contato com a televisão e perguntar. Aconteceu isso, o tenente está aqui, me explicou certinho e tal, o que vocês vão fazer? E fiz isso. Ele, então pelo amor de Deus, faz isso e tal, senão tu vai acabar com a minha carreira. E era novo, né, tenente novo e tal. Liguei para a televisão, o próprio Val Santos me atendeu na época, falou assim, Jesus, é o seguinte, o que essas imagens vão mudar para a tua vida, para a tua carreira? Eu pensei assim, na verdade vai ser só mais um furo de reportagem, né? Provavelmente as outras emissoras vão querer as imagens, porque é um furo, o único que estava ali gravando. Só que, cara, às vezes assim, tipo, menos é mais, tá entendendo? Você vai querer uns minutos ali, entre aspas, de fama, até porque esse não é o papel do jornalista. O jornalista tem que ser famoso, ele tem que só noticiar. E vai acabar com a vida de um cara que, tecnicamente, ele estava fazendo o correto. Ele estava tentando salvar um cara que matou a mãe e estava prestes a matar o pai. Eu falei assim, Val, não vai mudar em nada.
Eu tomei essa decisão, porque ele deixou no meu colo essa decisão. Eu falei, cara, para mim não vai mudar em nada. Ele falou, então toma a tua decisão aí e depois você vem aqui e fala comigo. Aí eu cheguei pro tenente e falei, tenente, conversei com o Val, que é o apresentador e o responsável pelo programa. Nós não vamos colocar no ar essa reportagem, a gente não vai colocar no ar essas imagens, mas eu posso pegar uma entrevista sua explicando o que aconteceu lá? Aí ele me cedeu a entrevista, as imagens eu mesmo apaguei ali na hora para não dar erro, né? Que às vezes você leva uma coisa para televisão e fala, não usa isso, é justamente aquilo que o editor vai usar, justamente o que você falou para não usar, é aquilo lá que ele vai usar. E ficou por isso mesmo. Então, assim, eu acho que foi bom para todo mundo, entendeu? Eu não prejudiquei ninguém, não me prejudiquei, não prejudiquei um policial que estava ali trabalhando, enfim. Vamos Muito passar obrigada. agora para a pergunta da Júlia Buquerque. Olá, Jesus, bom dia. Bom dia. Eu sou Júlia Buquerque. Então, depois de viver tantos acontecimentos e viver situações extremas, eu gostaria de saber qual foi a história que mais marcou você como pessoa e como profissional. Olha só, para variar no setor policial, né, também, um dia o delegado Rubens Recalcati, que foi deputado e que agora já não está mais entre nós também, eu fazia matérias para o Brasil Urgente local, e aí ele falou assim, Jesus, tem um cemitério clandestino no Campo de Santana. E a gente tem uma denúncia de que um homem, ele matou e enterrou uma menina do lado da cama dele. Você quer ir lá cobrir? E a gente tinha uma proximidade muito grande com esse delegado e tal, nas operações, enfim. E ele só chamou eu. E eu fui. Chegamos lá, uma casa bem simples e tal. O chão ainda tinha umas partes que era chão mesmo de cimento, outras de barro e tal, enfim. E eles começaram a cavar. Começaram a cavar porque tinha uma denúncia. Até que eles encontraram um pedaço de uma moça, um pedaço de uma mão da moça. Na época, minha filha tinha 15 anos. E a moça que estava ali tinha 15 anos. Isso eu não esqueço a imagem. Eu estou falando com você e estou vendo a imagem. Tanto que o policial falou assim, hoje você não quer colocar uma arruda no nariz? Porque o cheiro está forte, porque já estava meio que, né, se decompor. Eu falei assim, não precisa. Eu não sei o que eu tenho, se é a minha adrenalina que faz eu meio que apagar do que está acontecendo, eu não sei. Simplesmente, eu falei, não precisa não, vamos continuar. E eu gravando tudo aquilo. O que aconteceu? O cara, ele teve um caso com essa menina, que era a vizinha dele. A mulher pediu uma prova de amor. Você me ama, você me traiu, você me ama, então você vai ter que fazer o seguinte, então, já que você me ama, mata ela. Mata a tua amante. E ele foi lá e matou a menina de 15 anos e enterrou do lado da cama deles ali, do casal. Então isso é algo que me marcou, porque eu vi, né? Eu vi eles desenterrando uma pessoa ali na minha frente, com as mãos amarradas. E, queira ou não, era a idade da minha filha bem certinho naquele ano. Então me chamou muita atenção. Mas teve também o caso se não me engano, o nome dela era Tainá, lá de Colombo também, aquela menina que teve a maior repercussão, que policiais foram presos, que ela foi encontrada num poço, que também eu encontrei, fui o primeiro cinegrafista a encontrar a menina ali jogada dentro do poço. Então assim, já cobri acidente onde criança de 5, 6 anos estava metade do corpo para fora e a outra metade dentro do carro. Então são coisas que chocam, né? Mas eu acho, sei lá, tem coisas que eu não consigo explicar. Que é esse negócio que apaga em mim, eu pego, só fico fazendo, gravando. Depois que eu dou uma relaxada, que eu estou em casa, meu Deus, o que eu vi? O que eu presenciei? Mas daí você já fez, né? Você já gravou. Obrigada. Nada. A próxima pergunta do Pedro, mas eu queria fazer uma pergunta rapidinho antes. Como você consegue separar, ver tantas coisas pesadas da sua vida pessoal? Então, é algo que eu tento, né? Eu tento separar, deixar o que aconteceu, mas quando eu deito, ou quando eu estou sozinho em algum lugar e tal, é lógico que isso vem, né, na minha cabeça. Que daí é eu e minhas lembranças, eu e aquilo que eu vivi. Mas eu procuro não interferir. Só interferir quando eu ia com o rádio o HT para casa, que na hora do almoço eu estava lá ouvindo a polícia falar, e minha esposa, minha filha tentando almoçar, e pelo amor de Deus, pai, deixa a gente pelo menos almoçar aqui. Daí isso acho que é a única interferência que deu, assim, na minha carreira, com a minha família. De eu estar tão ligado no que eu estou fazendo, porque tinha época que eu passava, assim, tipo, pegava o carro da televisão 1h da tarde, e ficava sexta, sábado, domingo até segunda, direto. Tudo que acontecia eu tentava pegar.
Então, nesse período, eu acho que foi o que mais interferiu. Mas não foi nem aquilo que eu fiz. Foi eu querer colocar o rádio da polícia ali na mesa, ali enquanto estava almoçando. Eu acho que foi só essa mesmo. Entendi. Próxima pergunta do Pedro Henrique. Bom dia, Jesus. Bom dia. Como outros falaram, você começou como sonoplasta na rádio e depois foi para a TV trabalhando como câmera, com a câmera, né? Eu queria saber o que mudou dentro de você para você parar de ouvir as histórias e começar a registrá-las para mostrar para as outras pessoas. Então, foi paixão, foi vontade de fazer aquilo que outras pessoas estavam fazendo, que nem eu citei aqui. Quando eu ia, por exemplo, na Rádio CBN, eu via o pessoal ali concentrado, e aí, depois de fechar a matéria, depois que o repórter ia ali, fazia o texto, gravava o off, e aí o André Bonatti ia lá e editava tudo bonitinho, e eu colocava no ar. E eu começava a prestar atenção. Daí eu via, poxa vida, o comentário do Luiz Geraldo Maza junto com o Vili. Cara, isso muda a vida da pessoa. Isso, seja um alerta de trânsito, seja algo da economia, enfim, isso muda aquilo que a pessoa está ouvindo, entendeu? Ela tem uma outra concepção. E por isso que nós somos formadores de opiniões, entendeu? Formador de opinião. Porque muda. Então eu acho que foi mais essa paixão que nasceu em mim mesmo, depois que eu comecei a ver, e o tesão por fazer isso. Porque se você não tiver realmente força de vontade, tesão, paixão, querer, adrenalina, enfim, você não fica. Eu tenho várias pessoas, vários colegas que não gostam, por exemplo, de ficar na rua fazendo reportagens, ou não querem mais jornalismo, porque financeiramente às vezes não é aquilo que a pessoa acha que é, porque às vezes é puxado, a correria de uma redação, é agitado, entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm uma visão e quando ela chega para a realidade vê que não é aquilo. Mas, cara, é que nem dizem, né? Quando o bichinho do jornalismo, o bichinho da imprensa te pica, você fica viciado, você só quer fazer aquilo. Eu não me vejo fazendo outra coisa, para vocês terem uma ideia. Não me vejo. E acredito que seja bem importante o que você faz de sempre captar o que está acontecendo, independente do que vai ser utilizado depois ou não. Sim. Isso outra pessoa vai decidir, mas você sempre prioriza registrar o momento. Para você ter uma ideia, no caso de 2015, eu gravei na íntegra, né? Tipo, eu apertei o REC, era um plano de sequência ali e tal, e gravei tudo. Quando chegou foi algo muito interessante, porque o diretor foi me buscar no hospital e ele errou o caminho. A cabeça dele estava tão quente naquele dia que, em vez de ele ir para minha casa me levar, ele me levou para televisão. E eu estava enfaixado ali e tal. Ele, Jesus te trouxe aqui, não sei o quê, desculpa. Já que eu tô aqui, deixa eu entrar aí e tal. Cara, ainda estava naquele agito e tal. Aí eu cheguei na edição, o editor me disse assim, você não gravou o cachorro te mordendo. Eu falei, não é possível. Por isso que tomem muito cuidado com editores. Nada contra eles. Eu falei, cara, não é possível. Eu não apertei o stop, eu apertei o REC e fui. Ele, não, eu tô vendo aqui, não sei o quê. Não tem a muvuca e tal. Eu falei, não, Aí eu sentei do lado dele, com a perna enfaixada, vou ver o meu material inteiro. Aí apertou ali o play, no plano de sequência, e estava no meio daquele plano de sequência. Ele tinha visto o começo e o final. Então, assim, para você ver como que acontecem as coisas. Se o cara tivesse me levado direto para casa, talvez essas imagens nem teriam ido para o ar, não teria tido a mesma repercussão, porque às vezes depois eles iam encontrar, mas não tem a mesma repercussão do que no dia. Porque assim que eles viram as imagens, São Paulo já ficou sabendo, o Datena já chamou no ar as imagens, e aí teve aquele episódio meio que cômico, né, que o repórter, pegou no saco, você deve ter visto isso no YouTube. Aí o Datena já aproveitou também, que o repórter estava mais preocupado com outras coisas que a reportagem, enfim. Então, assim, eu gravo, independente se vai usar, se não vai usar, enfim, eu gravo, porque daí é aquilo, fica na responsabilidade de quem está editando e de quem está fechando o jornal. Sim. Vamos passar agora para a pergunta do Nicolas. Bom dia, Jesus. Meu nome é Nicolas. Minha pergunta é sobre seu trabalho no Brasil Urgente Paraná. Como você fazia para diferenciar o que de fato precisava ser relatado de um possível sensacionalismo mórbido? Então, na verdade, assim, para muitos, o que a gente faz é sensacionalismo e tal. No setor policial, tudo é notícia. Um acidente é notícia, uma troca de tiros, enfim, tudo é notícia. E aquilo que eu comentei, eu vou e faço. Por isso que tem alguém que fecha o jornal.
que é onde vai passar ali o crivo para saber se vale, se não vale, se o que eu filmei é sensacionalismo ou não, você está entendendo? Então, só que eu acho assim, só pegando um gancho nisso que você falou de sensacionalismo, é algo muito interessante. Muitos falam, por que a televisão está mostrando sangue? Por que é isso? Por que é aquilo? É simples, é porque vende. É porque vende. As pessoas, elas criticam muito o tal do sensacionalismo, mas elas param para ver na televisão. Quantas e quantas vezes deu ir num local de morte, num local, enfim, de acidente, e ter mães com crianças lá assistindo. Um corpo estendido e a mãe com a criança no colo. Quer dizer, na televisão é sensacionalismo, mas ao vivo meu filho pode ver. Então eu acho que tem um pouco de hipocrisia aí, sabe? E é aquilo que eu vivo falando. Se tá na televisão, é porque vende. Porque se não vende, a televisão não fica. A televisão precisa de dinheiro. Então, assim, o que eu faço, nada, na minha concepção, nada é sensacionalismo. É informação. Agora, se precisa ir para o ar ou não precisa, aí não é de minha responsabilidade colocar no ar. Obrigado. Vamos agora para a última pergunta da Carolina. Bom dia, Jesus. Bom dia. Me chamo Carolina Dias. Então, você está há mais de 20 anos na profissão da área do jornalismo, principalmente, né? Então, eu queria saber o que você observa, assim, de diferencial nas gerações antes de você, nas gerações de jornalistas antes de você e nas gerações que têm vindo ultimamente, desde que você começou como sonoplasta até hoje. Então, olha só, antigamente, eu não vou menosprezar a tecnologia que a gente tem hoje, só que era mais difícil ser jornalista. Tem muitos amigos meus que eu sei que coloca ali algum cabeçalho ali no ChatGPT e faz um texto. Você tá entendendo? E às vezes o cara não toma nenhum cuidado para não tirar as partes que deveria ser tirado. Na época que eu comecei, para vocês terem uma ideia, não tinha nem celular direito. Era o bip. A gente tinha um bip. Vocês nem sabem o que é isso. Era um bip que o ML colocava lá. Teve um não sei o que, tal e tal lugar. E a gente corria atrás para fazer. Então você tinha que realmente se esforçar mais para apurar uma notícia. Ligar, ir até o local. Hoje ficou mais fácil, mais acessível. Muitas emissoras de televisão, inclusive a própria Band ali, ela às vezes faz um programa de televisão sem ter uma equipe na rua. O que isso é ruim para a gente. É ruim para mim, é ruim para vocês que estão indo para o mercado de trabalho, porque onde poderia ter uma equipe trabalhando, tem uma pessoa que parou no lugar, fez uma imagem e manda para a redação. E aquilo ali fica, né? Claro que jamais isso vai tomar o lugar de vocês como jornalista, porque o jornalista ele tem que apurar, ele tem que dar uma informação correta, ele tem que ser imparcial, e aí o cara só foi ali e registrou. Mas poderia ser uma equipe que, né, estaria ali no local fazendo o seu trabalho e registrando. Então eu acho que dificultou um pouco nesse quesito. Muitas pessoas acabaram perdendo o trabalho, muitos repórteres cinematográficos hoje estão desempregados, e facilitou por esse quesito de ter mais acesso à informação. Hoje é muito rápido, que nem todo mundo lá atrás falou assim, né, quando a internet apareceu, o rádio vai sumir, acabou com o rádio, o impresso realmente em alguns lugares até sumiu. Só que, por exemplo, o rádio ele se inventou. Né? Ele virou ali o podcast e tal, enfim, e com imagens que recebe, com informações que recebe pela internet, o cara está ali recebendo informações, já está falando no ar, ficou ainda mais ágil do que era antes. Então, assim, eu acho que como os meios de comunicação eles estão se reinventando, o jornalista também tem que se reinventar, senão ele vai ficar para trás. O Vili vive falando isso. Não existe mais espaço para o cara que quer só segurar um microfone e mostrar o rostinho bonito na tela. Não existe mais espaço para esse tipo de jornalista. Você tem que fazer tudo, saber fazer pelo menos um pouco de tudo para se adaptar ao mercado de trabalho de hoje. Então eu acho que em alguns setores ficou pior e outros ficaram bons. Simples assim. Mas o jeito é fazer os dois e fazer um jornalismo aí bom para todo mundo.
Obrigada. A gente encerra por aqui as perguntas, tá? Jesus, eu queria fazer um agradecimento a você. Muito obrigado por ter vindo à nossa coletiva. Espero que tenha gostado da recepção, das perguntas também. Foi muito legal ouvir suas aventuras, né? Seja mordida de cachorro até troca de tiro em todo o bairro de Curitiba, praticamente. Foi muito legal ouvir suas histórias. Muito obrigado por ter vindo. Olha, eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui passando um pouco da experiência do que eu vivi. E assim, eu queria deixar um recado para vocês, não desistam. Os alunos estão aqui do meu lado, do lado dele, não desistam, vão encontrar dificuldades, mas não, na minha opinião, e vocês vão provar isso, não tem nada mais apaixonante do que fazer jornalismo, do que estar na rua fazendo, praticando ali o jornalismo, passando informações para as pessoas, mudando, transformando vidas através daquilo que vocês estudaram e depois vocês colocaram nas ruas de Curitiba, região metropolitana, enfim, Deus queira que vocês percorram o Brasil todo com o jornalismo. Que é isso, né? O jornalismo, ele nos dá essa oportunidade de ter várias experiências, várias aventuras, experiências, e que acaba nos transformando também. É algo que nos transforma. A gente muitas vezes fica mais sensível às coisas, à realidade das pessoas que estão ali assistindo, uma família chorando porque sua casa pegou fogo, uma família que está vendo o seu ente querido ali que foi atropelado e morto. Isso te toca, isso te transforma de uma maneira que não tem uma outra profissão que vá fazer isso com você. Então, não desistam, corram atrás dos seus sonhos e eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Quero agradecer ao Jesus e a todos da turma também que trouxeram as perguntas. Então, encerramos a nossa entrevista coletiva.